O sangue do Cordeiro, o sacrifício que nunca parou. Dizem que o sangue do Cordeiro foi derramado uma única vez para purificar os pecados do mundo. Mas o que poucos sabem é que o sacrifício nunca cessou. Ele apenas mudou de altar. Os séculos passaram, as igrejas foram erguidas sobre ossos, e o cântico da redenção foi repetido tantas vezes que deixou de ser uma oração e se tornou um eco, um murmúrio constante que alimenta algo que habita sob o chão, onde os fiéis ajoelham. O sangue nunca parou de correr, apenas aprendeu a esconder-se nas veias da fé. Nos subterrâneos esquecidos do mosteiro de San Veritas, um manuscrito foi encontrado dentro de uma parede selada, há mais de 300 anos. Ele estava coberto por uma crosta escura que não era mofo, mas sangue coagulado. O texto dizia que a cada missa celebrada, uma gota invisível era oferecida ao verdadeiro altar que não ficava no céu, mas no ventre da terra, onde o Cordeiro original ainda agonizava preso entre o tempo e a eternidade, sustentando com sua dor o equilíbrio do mundo. Cada gota derramada em nome da redenção reavivava o sofrimento que o próprio Deus tentou apagar. Os monges que descobriram o manuscrito enlouqueceram antes de terminar a leitura. Disse que começaram a ouvir sons vindo das paredes, como se corações latejassem no interior das pedras, e que a cada batida o piso respirava um vapor quente e metálico. Alguns tentaram destruir os registros, outros fugiram, deixando atrás de si apenas o eco de orações que ninguém ousava repetir, porque ao pronunciar as palavras, o ar tornava-se denso como sangue, e os crucifixos começavam a chorar. Lágrimas escuras. O Vaticano jamais reconheceu o ocorrido, mas o rumor se espalhou entre os que estudavam o oculto e logo se descobriu que em diversas partes do mundo, padres e fiéis relatavam o mesmo fenômeno durante a comunhão. O vinho sagrado se tornava espesso demais para ser bebido, e o gosto lembrava ferro e terra. Havia quem jurasse ter visto a hóstia pulsar entre os dedos como se estivesse viva, e quem a mastigasse dizia ouvir um sussurro que perguntava: quantas vezes mais você vai me matar? Os teólogos tentaram explicar o inexplicável dizendo que eram manifestações simbólicas da fé, mas os antigos manuscritos afirmavam outra coisa. Segundo eles, o sacrifício do Cordeiro não foi um evento isolado, mas um ciclo, um ritual que se repete em cada liturgia, e que o altar humano serve como continuação do altar divino. O corpo e o sangue são mais do que símbolos, são oferendas reais. E o que é consumido durante a missa não é lembrança, é participação. Há um trecho no manuscrito de San Veritas que poucos tiveram coragem de traduzir. Ele diz que o dia em que o último fiel recusar o cálice será o dia em que o Cordeiro enfim morrerá, e o mundo com ele, pois é o sofrimento contínuo que mantém a criação respirando, e se o sacrifício cessar, o tempo também cessará, e tudo o que existe retornará ao silêncio primordial. O mesmo que precedeu o primeiro Fiat Lux. Em 1923, um padre chamado Lorenzo de Amalfi tentou provar a verdade por trás do ritual. Ele celebrou a missa sozinho em uma igreja abandonada e filmou o que aconteceu. As imagens foram confiscadas, mas um dos acólitos descreveu a cena. Dizia que o cálice se encheu sozinho e que o líquido borbulhava como se estivesse vivo. O padre bebeu o conteúdo e caiu de joelhos com o corpo contorcido, e um som saiu de sua garganta que não parecia humano. Quando finalmente silenciou suas veias, haviam se tornado vermelhas por fora, como se o sangue quisesse escapar. Desde então, relatos surgem em diferentes partes do mundo, sempre durante o equinócio de outono, quando a linha entre fé e sacrifício se torna fina demais. Há quem veja vultos ajoelhados nas igrejas vazias, com vestes brancas manchadas de rubro, e há quem diga
que se você ficar em silêncio absoluto durante a consagração, poderá ouvir o som de gotas caindo, mesmo que não haja chuva. É o sangue do Cordeiro caindo de novo sobre o altar invisível da eternidade. O sacrifício não terminou, apenas aprendeu a mudar de forma, e cada vez que alguém pronuncia as palavras, "Isto é o meu corpo, e este é o meu sangue", uma antiga ferida se abre em algum lugar do mundo, lembrando ao céu e ao inferno que a redenção ainda é um pacto inacabado. O Cordeiro continua de pé, cego e eterno, sustentando com seu sofrimento o peso da criação. Então, da próxima vez que você ouvir o sino da igreja tocar sozinho ao entardecer e o ar parecer pesado, como se carregasse o cheiro do ferro, não olhe para o altar. Olhe para si mesmo e pergunte quantas vezes você já participou sem saber do sacrifício que nunca parou. Se você chegou até aqui, você bebeu do mesmo cálice. Inscreva-se em Crônicas de Outro Mundo. Compartilhe esta história antes que o sino volte a soar. E lembre-se, a fé tem gosto de sangue. Nos encontraremos no próximo relato, quando o sacrifício respirar novamente.